Segundo a Bíblia Sagrada, os anjos são criaturas espirituais, conservos de Deus, mensageiros. Os anjos são ainda figuras importantes em muitas outras tradições religiosas do passado e do presente. O nome de anjo é dado a miúde indistintamente a todas as classes de seres celestes. Os muçulmanos, zoroastrianos, espíritas, hindus e budistas, todos aceitam como fato sua existência, dando-lhes variados nomes, mas às vezes são descritos como tendo características e funções bem diferentes daquelas apontadas pela tradição judaico-cristã. Os anjos de Deus são organizados de uma forma hierárquica, como podemos ler por diversas vezes na Bíblia, sobre anjos, com graus diferentes como serafins e querubins. Em estudos do século V depois de Cristo, foi definido a suposta hierarquia dos anjos. Segundo o profeta Ezequiel, Satanás era um querubim que se revoltou contra Deus, corrompendo cerca de 30% dos anjos. A consequência deste ato gerou uma batalha celestial, onde os rebelados foram expulsos do céu. Conheça um pouco mais sobre a hierarquia dos anjos. Os papas da Igreja distinguiram 3 grupos, divididos em 3 hierarquias, e cada hierarquia em 3 coros. Serafins, os querubins, e os tronos, as dominações, as virtudes e as potestades, os principados, os arcanjos e os anjos. A distinção dos anjos em 9 coros, agrupados em 3 hierarquias diferentes, mesmo que não conste explicitamente na revelação, é de crença geral. Essa distinção é feita em relação a Deus, na condução geral do mundo, ou na condução particular dos estados, das companhias e das pessoas. Os 3 coros da primeira hierarquia glorificam a Deus, como diz a Sagrada Escritura. Viu o Senhor, sentado sobre um alto e elevado trono. Os serafins estavam por sobre o trono, e clamavam um ao outro, e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 6, 1-3. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Salmos 99, 1. Os 3 coros inferiores aos acima enunciados estão relacionados com a conduta geral do universo, e os 3 últimos coros dizem respeito à conduta particular dos países, das instituições e das pessoas. Primeira tríade. Serafins. Um serafim é, segundo a angeologia, um anjo de 6 asas. É comumente aceito como a primeira posição na hierarquia celestial dos anjos, os que estão mais próximos de Deus. A palavra hebraica saraf significa queimar ou incendiar,
talvez uma alusão a tradições bíblicas, onde Deus é comparado a um fogo, ou mesmo a um fogo consumidor. A referência bíblica para serafim está em Isaías, capítulo 6, versículo 2. Existem somente 2 versículos na Bíblia falando sobre os serafins. Isaías 6, 2 e Isaías 6, 6. Os serafins são descritos da seguinte forma: cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Da mesma forma que os querubins, os serafins, sempre estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Querubins. Os anjos querubins estão logo abaixo dos serafins, na hierarquia dos anjos, e também estão ligados à glorificação da grandeza de Deus, assim como à proteção de seu trono. Por isso, são chamados de anjos do trono. Nos textos sagrados, eles ainda aparecem como sendo os guardiões do jardim do Éden, com a função de evitar que Adão e Eva retornassem. Por conta dessa proteção, antigamente, colocava-se imagens de anjos querubins em portas de templos e igrejas para protegê-los contra maus espíritos. Os querubins são citados na Bíblia como seres com asas e uma forma semelhante à humana. Em algumas passagens, vemos querubins com forma de animais. Em outras, temos querubins descritos em formas estranhas, mesclados com características de pessoas e animais. Exemplo disso vemos em Ezequiel capítulo 1, versículos 5 ao 10. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos de asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito, tinham cara de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes às de boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Ezequiel 1, 5 ao 10. Tronos. Os tronos têm seu nome derivado do grego tronos, que significa anciãos. São chamados também de erelins ou ufanins e são identificados com os 24 anciãos que perpetuamente se prostram diante de Deus e a seus pés lançam suas coroas. São símbolos da autoridade divina e da humildade e da perfeita pureza, livre de toda contaminação. São uma classe de seres celestiais, mencionados pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Colossenses capítulo 1, versículo 16. De acordo com o Novo Testamento, esses altos seres celestiais estão às ordens a serviço de Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 16. Segunda tríade. Potestades.
As potestades, ou potências, são também chamadas de condutores da ordem sagrada. Executam as grandes ações, que tocam no governo universal. Eles são os portadores da consciência de toda a humanidade, os encarregados da sua história e memória coletiva, estando relacionados com o pensamento superior, ideais, ética, religião e filosofia, além da política, em seu sentido abstrato. Também são descritos como anjos guerreiros, completamente fiéis a Deus. Os anjos do nascimento e da morte pertencem a essa categoria. São também os guardiões dos animais. Virtudes. As virtudes são responsáveis pela manutenção do curso dos astros, para que a ordem do universo seja preservada. Seu nome está associado ao grego dunamis, significando poder ou força. Traduzido como virtudes ou poder, em Efésios capítulo 1, versículo 21, dependendo da versão bíblica. Seus atributos são a pureza e a fortaleza. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1 e 21. Dominações. As dominações, ou domínios, do latim dominationes, têm a função de regular as atividades dos anjos inferiores. Distribuem aos outros anjos as funções e seus mistérios. Presidem o destino das nações. Crê-se que as dominações possuam uma forma humana, alada de beleza inefável, e são descritos portando orbes de luz e cetros indicativos de seu poder de governo. Sua liderança também é afirmada na tradução do termo grego Kyrios, que significa Senhor, aplicado a esta classe de seres. Terceira tríade. Principados. Os principados, do latim principatus, são os anjos encarregados de receber as ordens das dominações e potestades e transmiti-las aos reinos inferiores, e sua posição é representada simbolicamente pela coroa e cetro que usam. Guardam as cidades e os países. Protegem também a fauna e a flora. Como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. São os que presidem os reinos, as províncias e as dioceses, e velam pelo cultivo de sementes boas no campo das ideologias, da arte e da ciência. Arcanjo. Arcanjo significa anjo principal ou chefe, o primeiro ou principal governante. Este título é mencionado no Novo Testamento por 2 vezes, e a esta ordem pertencem os únicos anjos cujos nomes são conhecidos através da Bíblia: Miguel, Rafael e Gabriel. Miguel é especificamente citado como o arcanjo, ao passo que, embora se presuma pela tradição que Gabriel também seja um arcanjo, não há referências sólidas a respeito. Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 que estão diante do Senhor, no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Classe de seres mencionada também no Apocalipse. Considerado canônico somente pela Igreja Ortodoxa da Etiópia, o livro de Enoque fala de mais 4 arcanjos, Uriel e Turiel, Amitiel e Samuel, responsáveis pela vigilância universal durante o período dos Nefilins.
Contudo, em outras fontes apócrifas, estes são por vezes ditos como querubins. A Igreja Ortodoxa faz de Uriel um arcanjo. Seu caráter de mensageiros ou intermediários é assinalada pelo seu papel de elo entre os principados e os anjos, interpretando e iluminando as ordens superiores para seus subordinados, além de inspirar misticamente as mentes e corações humanos para a execução de atos de acordo com a vontade divina. Atuam assim como arautos dos desígnios divinos, tanto para os anjos, como para os homens, como foi no caso de Gabriel, na Anunciação a Maria. A cultura popular faz deles protetores dos bons relacionamentos, da sabedoria e dos estudos, além de guerreiros contra as ações do diabo. Anjos. Os anjos, isto é, mensageiros. E desta forma, todos os espíritos celestes são nomeados anjos, enquanto são anunciadores das vontades divinas. Mas aqueles que gozam de certa excelência nessas manifestações pertencem a graus superiores. Ora, os menores anjos são denominados como Ordem dos Anjos, simplesmente porque eles se comunicam com os homens diretamente, sem intermediários. Os anjos são seres angélicos mais próximos do reino humano, o último degrau da hierarquia angélica, e pertencentes à terceira tríade. A tradição hebraica, de onde nasceu a Bíblia, está cheia de alusões a seres celestiais, identificados como anjos e que, ocasionalmente, aparecem aos seres humanos, trazendo ordens divinas. São citados em vários textos místicos judeus, especialmente nos ligados à tradição Merkabah. São dotados de vários poderes sobrenaturais, como o de se tornar invisíveis e invisíveis, voar, operar milagres diversos e consumir sacrifícios com seu toque de fogo. Feitos de luz e fogo, sua aparição é imediatamente reconhecida como de origem divina, também por sua extraordinária beleza. A doutrina dos anjos é uma questão da revelação de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, e não podemos ser ignorantes sobre qualquer aspecto da revelação. Mas é sempre bom lembrar que muitas das informações são baseadas em estudos humanos, passíveis de erros, portanto, não existe verdade absoluta, além daquela que já nos foi dada. Afinal, se não somos capazes de compreender o universo em que vivemos, como poderíamos compreender o reino celestial? E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.